Bom, então a primeira função que a gente vai fazer vai ser uma função que vai realizar a escrita do dado. Existe um passo a passo, vocês viram na aula de teoria, como é que eu escrevo um dado, e esse dado ele pode ser tanto um comando quanto um caractere, aqui a gente não está diferenciando ainda, a gente vai só fazer o passo a passo da escrita do dado, que é colocar o dado no barramento de dados, ou seja, pegar esse dado, colocar ele no barramento do D0 ao D7 e dar um pulso no enable. O que é esse pulso no enable? Eu coloco o pino do enable para 1, aguardo um certo tempo, esse tempo ele é especificado pelo datasheet do display, certo? E depois eu jogo esse pino do enable de novo para 0 para executar esse comando ou caractere, certo? Então a gente tem que, basicamente, coloca o dado no barramento, dá o pulso no enable, esse dado ele é absorvido e dependendo, claro, se o RS está em 1 ou 0, esse dado ele vai ser um comando ou um caractere. Essa função de fazer a escrita do dado, ela vai ser local aqui também, ela vai existir só dentro do componente. Então eu vou colocar o modificador static aqui na frente, certo? Ela não vai retornar nada, porque ela vai realizar um processamento nos pinos do display, então eu não espero receber nada dessa função, então ela é uma função do tipo vazio. E eu vou chamar ela aqui de escreve dado. Eu vou colocar aqui um LCD na frente, só para a gente deixar a nomenclatura bem clara de que a gente está utilizando uma função que manipula o display LCD. E que informação que essa função precisa receber? Ela precisa receber, claro, o dado que é para ser escrito, certo? Então ela recebe um parâmetro, estou colocando o nome de dado aqui, e ela vai executar a escrita desse dado. Qual que é o primeiro passo para eu escrever o dado? Eu não sei se meu barramento está com algum dado anterior. Então o primeiro passo é a gente limpar o barramento. Como é que a gente limpa o barramento? Eu vou escrever aqui no regWrite e vou utilizar o GPIO-out W1TC para zerar tudo. Então, GPIO-out W1TC reg. O que a gente vai escrever? A gente quer colocar todos os pinos do D0 ao D7 em 1, certo? Para a gente conseguir apagar tudo. Lembrando que quando a gente escreve sobre o W1TC, onde tem 1, o GPIO-out ele vai receber 0, né? Ele vai atualizar para 0. Bom, nesse caso, o que a gente vai utilizar? A gente vai pegar essa função que faz o mascaramento do dado e passar o dado 0xFF. Por que eu estou passando 0xFF? Aqui só está dando um erro. Porque faltou um parênteses aqui. Ok, então por que eu estou passando 0xFF? O que acontece com 0xFF? 0xFF é igual a 8 números uns. Então eu estou posicionando através do máscara dado aqui 1 na posição do D0, 1 na posição do D1, 1 na posição do D2, 1 na posição do D3 e assim vai, até o final, certo? Então eu estou colocando 1 na posição de todos os pinos aqui do D0 ao D7. Quando eu realizo esse comando de escrita, o que eu estou fazendo? Eu estou basicamente colocando todos os pinos do D0 até o D7, os pinos de PIO que estão associados ao D0 ao D7, em 0. A gente está basicamente limpando o barramento, removendo qualquer dado que estava ali armazenado. Bom, uma vez que esse barramento está limpo, agora sim eu posso utilizar o registrador GPIO-out W1TS para colocar o dado de fato que eu vou escrever no barramento. Como é que eu coloco? Claro, eu tenho que passar por essa função que faz o mascaramento do dado. E aí sim eu vou mascarar o próprio dado que eu recebi como parâmetro. Então, a primeira instrução aqui limpa o barramento. A segunda instrução coloca o dado que eu quero escrever no barramento. Certo? Essa etapa de limpeza é necessária porque a gente está utilizando exatamente os registradores Alt W1TC e W1TS. Dessa forma, como eu utilizo o W1TS, eu não apago o que estava escrito. Ele só atualiza onde eu colocar 1, ele bota para 1. Então, se já tinha algum bit 1 na posição do barramento de dados, pode dar um conflito. Então, é necessário a gente sempre limpar o barramento aqui antes. Bom, uma vez que o barramento está limpo, o que eu tenho que fazer? Colocar o pino do enable para 1. Como é que a gente faz isso? A gente vai escrever novamente no W1TS, certo? E eu vou colocar 1 na posição, vou pegar aqui o ponteiro, do pino E. Ou seja, estou colocando o GPIO que está relacionado ao E em alto, com o W1TS aqui. A gente tem que esperar um certo tempo, a gente tem que dar um certo delay. A gente vai utilizar o delay das aulas que a gente viu anteriormente. Então, eu não defini a função, já vou definir ela aqui em cima. Mas o delay 50 aqui já vai ser suficiente, certo? E por fim, eu tenho que colocar o pino do enable para 0. Fazer exatamente o mesmo processo que eu fiz para colocar ele em 1,
só que agora usando o W1TC para jogar ele para 0. Nesse caso, nossa função está pronta. O que ela faz? Limpa o barramento, adiciona o dado novo que eu quero escrever no barramento, pino do enable para 1, aguarda um certo tempo, pino do enable para 0. Nesse momento que o pino do enable for para 0, este comando, esse dado, né, pode ser um comando ou um caractere, ele vai ser escrito no display. Fechou? Só vamos definir aqui a função delay. Eu vou definir ela como estática aqui também. Ela não retorna nada. E ela recebe aqui o número de ciclos. E basicamente ela é um for. Que usa int i igual a 0. Enquanto i for menor que 1000 vezes o número de ciclos, incremente o i. Certo? Basicamente a mesma função de delay que a gente utilizou nas aulas passadas. Bom, agora a gente consegue criar duas funções que realizam a escrita de um comando ou de um caractere, certo? Então, eu vou criar elas aqui como funções que podem ser exportadas, aí a depender ali se eu quiser manipular mais diretamente o meu display aqui no arquivo principal, eu posso utilizar essas funções ou eu posso utilizar algumas funções extras que a gente vai criar futuramente. Então, o que difere eu escrever um caractere de um dado? Eu vou criar aqui, primeiramente, o LCD escreve comando, por exemplo. O que essa função recebe? Ela vai receber o comando a ser escrito. Certo? O que eu tenho que fazer para escrever um comando? Eu tenho que colocar o pino do RS em 0, então o pino do RS tem que estar 0, e eu escrevo o dado, certo? Que vai ser esse comando que eu recebi, utilizando essa função auxiliar que a gente acabou de criar. Então, como é que eu coloco o pino do RS em 0? Eu vou copiar essa função, essa instrução que a gente fez anteriormente. Eu vou colocar o pino do RS em 0, utilizando o W1TC e escrevendo 1 na posição de PIO que está relacionado ao pino do RS. Nesse caso aqui, o RS ele fica em 0. Próximo passo, eu vou utilizar a função LCD escreve dado para escrever o comando no display, certo? Para enviar o comando no display. Dando erro aqui. Fechou. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? Colocou o pino do RS em 0, indicando que esse dado que vai ser escrito é um comando, e utilizou essa função auxiliar escreve dado para escrever esse comando que a gente passou para essa função que vai de fato executar aquele processo de colocar o dado no barramento, pino do enable para 1, pino do enable para 0, e de fato o comando ser executado. Da mesma forma, a gente pode utilizar essa mesma estrutura, eu vou até copiar aqui essa mesma função, para escrever um caractere. A gente vai passar para a função o caractere que vai ser escrito. Qual que é a diferença? O pino do RS tem que ir para 1, certo? Então eu vou utilizar o W1TS aqui para colocar o pino do RS em 1 e daí depois executar esse mesmo passo, certo? De limpar o barramento, colocar o dado no barramento e fazer o pulso do enable para escrever o caractere. Então, basicamente a diferença entre um comando e um caractere é o status do pino RS. No comando, o pino RS tem que ser forçado a ser 0. No caractere, o pino RS tem que ser forçado a ser 1. Fechou? Então, no próximo vídeo a gente vê como é que a gente faz algumas funções que já vão executar uma série de comandos e tal, para já deixar o display preparado e também para eu escrever uma string ao invés de escrever um único caractere. Como é que a gente tem que fazer para implementar isso.